Boa noite, Boa noite, professora. tudo bem com vocês? Tudo. Tá bom. Não, tem que dar muito certo a nossa vida mesmo. A gente está aqui sexta-feira, em pleno dia dos namorados, tendo aula com você, Não professora. é? Olha que lindo. A gente Tem que realmente dar tem que muito dar muito certo. certo. Não? Tem que dar tudo certo. Mas vai dar. Já tá dando, gente. Bom, hoje eu deixei para a gente poder ver só um procedimento, que é o procedimento das ações de família, porque eu ia terminar com vocês, né, a habilitação e também porque eu sei que às vezes alguns de vocês, né, provavelmente vocês podem ter deixado para poder fazer a postagem do fórum agora à noite. Então, a nossa aula sendo um pouco mais breve, vocês podem aproveitar também um período da aula para poder fazer postagem, comentário, enfim, né? Lembrando que hoje é o prazo da nossa VA3, né? Então, vocês têm que fazer a postagem tanto do tema polêmico que vocês escolheram, uma pessoa do grupo, fazer essa postagem com o nome de todos, colocando o período e o turno, né? E também fazer a postagem referente ao comentário do colega. E aí, ontem à noite, gente, eu pedi para que vocês não anexassem, não colocassem coisas em anexo, por quê? Porque isso acaba tirando um pouco o dinamismo do fórum. As pessoas, às vezes, elas não vão abrir, eu vou ler tudo, mas as pessoas, elas não vão abrir uma coisa que está em anexo para poder fazer um comentário. Então, sua postagem pode acabar passando despercebida, e não é esse o intuito do fórum. O intuito do fórum é dar o máximo de dinamismo possível para que vocês possam ver tudo que está sendo discutido ali, escolher uma postagem, comentar em cima, e tem muita coisa legal, né? Hoje eu olhei mais cedo, já tinha bastante coisa, então, imagino que vai ter bastante coisa legal ali. Vai sair bastante coisa legal ali. Boa noite, Ana. Bom, e aí o que que acontece, gente? Alguns fizeram prova suplementar. Se eu não me engano, foram 2 alunos da noite do 7º período. Isso. Os 2 alunos recuperaram, né? Recuperaram. Não estão aqui, não. Os 2 alunos recuperaram a nota, fiquei muito feliz com o resultado. Achei que foi uma prova tranquila, mandei correção para vocês, né, via áudio, e achei que foi uma prova tranquila, assim como também foi a inicial, né, a suplementar seguiu o mesmo estilo de prova, casos concretos, e agora vamos caminhar rumo à final, né, gente, menos de um mês para a final. A final é dia 6 de julho, então nós temos aí um pouquinho menos de um mês, né? Pouca coisa, menos de um mês, mas a gente pode trabalhar bastante, né? Dá tempo da gente fazer bastante coisa até lá. Então, a gente tem um planejamento de hoje eu passar para vocês, acabar a parte de habilitação e a gente vai estudar as ações de família, que são super interessantes, né? São muito gostosas de trabalhar. Não é um procedimento da forma, né, especial da forma como a gente estava acostumado a ver. Na verdade, ele regula alguns procedimentos que podem ser utilizados de forma subsidiária, né? Mas é um procedimento bacana, vale a pena a gente estudar e eu vou fazer algumas contextualizações para vocês entenderem como era e como ficou, por que a gente tem esse procedimento dessa forma, tá? No CPC. Esses procedimentos especiais caem na avaliação final de vocês, né? Então, geralmente, gente, eu distribuo a nota assim, eu cobro uma questão de cada procedimento especial, geralmente, né? Posso misturar os procedimentos e tudo, e cobro o resto de tutela, tá? Mas geralmente eu vou pontuando, assim, eu pulverizo bastante a pontuação, eu vou cobrando em cima dos procedimentos, então tem que estudar tudo, né? Diga, Verônica. Professora, deixa eu falar uma coisa para você. Porque eu estou fazendo a sua VA4 de acordo com o que você vai passando as coisas. Aí eu Aham. vi que essa ações de família não cai, né, Não, nesse não, questionário. Aí, será que depois no final da aula tem como você passar quais artigos que ficam restantes dos procedimentos que você não vai tem, passar? E aí eu tem, consigo fazer. Tá, tem. obrigada. Basicamente, né, ações de família não cai porque não teria muito como esquematizar, né? Porque não é um procedimento especial de esquematização, por isso que eu não coloquei na VA4 de vocês,
tá? Mas todos aqueles procedimentos que estão previstos lá caem. Não cai jurisdição voluntária também na avaliação de vocês, não. Tá? Eu vou pontuar só os procedimentos de jurisdição voluntária, provavelmente na nossa última aula, né? Imagino que dia 26 de junho eu devo fazer essa pontuação, tá? Mas não cai na avaliação inicial, na avaliação final de vocês, não. Eu não vou cobrar, não, tá? Procedimento. Aqui vai faltar, aqui no esqueminha, né? Homologação do penhor legal, regulação de averia grossa e restauração dos autos. Isso. É só isso mesmo. Tá? É só isso mesmo. E hoje a gente estuda ações de família. Na próxima aula a gente vê 2 procedimentos ou 1 procedimento e meio. Na outra aula eu termino outro procedimento, né? Termino o procedimento que a gente não tiver visto semana que vem e falo mais um procedimento. E aí eu vou pincelar também a parte de jurisdição voluntária, que é bem tranquilo, né? São as ações consensuais, tá? E eu vou falar um pouquinho a respeito delas. Bom, pode deixar. A VA4 é o questionário, né, gente? Que tá lá no sistema faculdade, tá? Quando vocês abrem a atividade no SF Web, eu acho que não salvou quando eu coloquei a atividade descrita, o questionário, parece que não salvou. E agora eu não tenho como fazer a edição dele, porque já tem gente que postou o questionário. Se eu fizer a edição, corre o risco de isso acabar sendo alterado. Então, eu não consigo fazer edição agora da atividade para colocar na atividade que aparece para vocês no calendário o questionário. Mas se vocês entrarem pela aula do dia 19/6, vocês veem lá o questionário todo bonitinho, tá? Então, é só fazer o questionário mesmo, né? Pode fazer no Word, pode fazer manuscrito. Quem for fazer manuscrito, só toma cuidado para escanear e ser um arquivo só, né? Porque se forem vários arquivos, só fica salvo o último arquivo que vocês me enviarem, tá? Bom, então, sem maiores delongas, né? Vamos aí para a nossa aula. Na aula passada, a gente estudou o procedimento de oposição e o procedimento de embargo, o procedimento de oposição e o procedimento de habilitação. E acho que foi a Cristiane até me perguntou, falou, professora, é muito parecido, né, a oposição com os embargos de terceiro. É parecido sim, gente, mas ao mesmo tempo é muito diferente. Por quê? Nos embargos de terceiro, né, um terceiro que não tem nada a ver com aquela relação jurídica ali, né? Pode ter uma ação de execução, por exemplo, em trâmite, ele não tem nada a ver com aquela ação de execução. Um terceiro vai, através da ação de embargos de terceiro, proteger os seus bens de uma injusta constrição ou uma injusta ameaça de constrição, né? Então, os embargos de terceiro, eles servem notadamente para isso. Tá? E o terceiro, gente, ele não tem nada a ver com a relação jurídica que está ali sendo discutida, entende? Ele não tem nada a ver com aquele crédito que está ali sendo discutido. Já na oposição, gente, o terceiro, ele tem direta relação com aquela questão que está sendo discutida na ação principal. Por quê? Porque um dos objetos, ou o objeto que está ali sendo discutido entre autor e réu, na ação principal, é dele. Né? Então, ele tem interesse direto naquela ação que está ali sendo discutida, tá? Então, é bem diferente. Ele não está protegendo o seu bem de uma ameaça de constrição ou de uma constrição indevida, nada disso. Na verdade, ele está dizendo o seguinte, aquele bem que está ali sendo discutido, a posse ou a propriedade entre o autor e o réu, não é nem do autor nem do réu, é dele, né? Então, a relação jurídica é um pouquinho diferente. Tá? Mas, se a gente estudar, por exemplo, muito rapidamente embargo de terceiro ou oposição, pode acabar, né, fazendo com que a gente confunda um pouco os institutos. Tá? Mas são procedimentos diferentes. Né? A relação jurídica ali discutida é diferente. E aí, então, a gente falou do procedimento de habilitação, que foi uma discussão danada, né, super proveitosa. E aí, a gente falou que a habilitação ela serve para poder ter uma sucessão processual, uma substituição processual, quando a ação que está em trâmite é transmissível, né? Se a ação for intransmissível, não tem jeito de fazer a habilitação. O que seria o procedimento da habilitação? Os herdeiros ou sucessores vão tomar o lugar da pessoa que falecer no curso do processo, seja ela autora, seja ela ré. Tá? Se a ação for transmissível. Então, a pessoa ela toma o lugar do autor ou do réu que faleceu.
né, os sucessores, eles tomam esse lugar, tá? E aí, por último, a última coisa que a gente discutiu em relação a essa questão da habilitação foi a possibilidade de habilitação num processo de alimentos, né? É o caso dos avós. Pois é, eu até comentei com os meninos hoje de manhã. E aí, o que acontece? A última coisa que a gente falou foi a questão dos alimentos. E aí, eu falei para vocês, falei, olha, eu particularmente tenho um pouco de dificuldade de enxergar a habilitação num processo de alimentos quando o pai morre. Por quê? Porque a gente teria habilitação em relação aos avós paternos e teria que se promover a citação em relação aos avós maternos. Mas antes disso, gente, pensa comigo, a gente ia ter que fazer um aditamento da causa de pedir. Por quê? Porque a fundamentação em si vai mudar completamente. Se antes você havia proposto uma ação em face dos avós, do pai, agora você vai promover a ação em face dos avós paternos e maternos. Percebam, gente, a responsabilidade deles é subsidiária, né? E aí eu tenho que levar em consideração que eles estão no litisconsórcio, inclusive para poder fixar a questão do valor da pensão alimentícia, diante do binômio necessidade e possibilidade. Enfim, gente, muda um pouco a fundamentação. Então, se porventura, né, a gente fosse nessa linha da possibilidade aí de uma habilitação, nesse caso, eu acho que antes de mais nada a gente teria que fazer um aditamento da causa de pedir, né? Faço o aditamento da causa de pedir, teria que fazer a habilitação e promover concomitantemente a citação dos avós maternos para poder integrar essa relação jurídica. E aí, gente, eu não sei se o juiz ele vai visualizar a possibilidade jurídica disso tudo, entende? Ou se ele vai achar mais fácil fazer o seguinte, olha, vamos extinguir essa ação sem resolução do mérito e você propõe de novo contra os avós, que, né, talvez seja mais interessante. Eu imagino que não, né, por conta da economia processual, enfim, mas, né, eu sei que isso é espinhoso, tá? Isso não é uma coisa tranquila, assim, de falar assim, não, isso é muito tranquilo, pode fazer habilitação. Não, porque tem os pormenores. Poder pode, mas tem o CIS, né? E a gente tem que pensar no CIS, tá? Bom, e aí, então, a gente discutiu bastante a questão da habilitação, e aí vocês me perguntaram, nossa, professora, mas é muito difícil saber qual ação que é transmissível e qual ação que é intransmissível, né? Como é que a gente fica sabendo, tem um rol? Não, não tem um rol, gente, tá? É mesmo assim, a prática e você se debruçar no caso a caso, para você ver se aquilo ali é transmissível ou intransmissível. Né, se é possível você transferir isso para os sucessores ou não, se aquilo ali morre com a pessoa. Eu até dei o exemplo aqui da ação de divórcio, né? Estava em trâmite, e aí o que aconteceu? Foi citar o réu na ação de divórcio e o réu morreu. E aí, nesse caso, o que acontece com a ação? Gente, extingue sem resolução do mérito. Você não vai transferir uma ação de divórcio para sucessores, não tem jeito. Né? Ela é uma ação personalíssima, intransferível. A mesma coisa, a pessoa que estava precisando, o autor que estava precisando dos alimentos morre. E aí? E aí que morre com ele, gente. Não transmite para herdeiros. Por quê? Porque alimentos são personalíssimos. Né? Você não transmite isso para herdeiros. Diferente, por exemplo, de uma aposentadoria. Que até foi discussão de manhã. A pessoa falou assim, na aposentadoria transmite para herdeiros? Os atrasados, sim. Se tiver companheiro, aposentadoria, né? Pelo menos assim, antes da reforma da Previdência era assim, eu não sei como é que tá agora, assim, ao certo. Mas a aposentadoria até então, ela era transferida para o companheiro. Agora eu não sei, porque tem aquele regime, tem que verificar lá se entra na lei nova, se fica na lei velha, né? Tem as regrinhas de transição, tá? Mas é diferente, né? Embora tenha caráter alimentar a aposentadoria, a natureza jurídica, a lógica, gente, é diferente. Né, da pensão alimentícia, é muito diferente, tá? E aí a gente vai ver no caso a caso se aquela ação é transmissível ou não. Se não for transmissível, não há que se falar em habilitação. Muito cuidado, viu, gente? Porque geralmente as ações que envolvem habilitação, né, as ações práticas, elas são muito capciosas. Você tem que analisar o caso, se cabe ou não habilitação, para você saber se você vai poder utilizar o procedimento ali ou não, tá?
Então tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, então, ficou faltando basicamente eu explicar o procedimento, né? Eu acho que eu não expliquei nada do procedimento, né? A petição inicial, gente, ela vai ter, assim, ela não tem nenhuma regra específica, igual a gente tinha estudado, né? No caso da ação de exigir contas, que tem lá 2 pedidos. Aqui não, gente. Aqui ela é uma ação comum que vai se aplicar no que couber o artigo 319 e 320 do CPC, tá? Vai ter audiência de conciliação ou mediação? Não. Por quê? Porque é procedimento especial, tá, gente? No que couber. Então, vai ser direcionado ao juízo, vai ter qualificação completa das partes, vai ter fatos, fundamentos jurídicos do pedido, né? Tem que ter valor de causa? Tem que ter produção, requerimento de produção de prova? Sim. Mas é necessário ter a questão do requerimento da audiência de conciliação ou mediação? Não. Por quê? Porque o procedimento é diferente, é um procedimento mais célere, tá? E aí, então, eu faço essa petição inicial. Fazendo essa petição inicial, gente, essa petição inicial, ela não será distribuída, ela será protocolada nos autos do processo, tá? Ela só vai ser autuada em apartado se por um acaso a gente tiver aí uma dilação probatória, tipo, se, vamos supor que eu tô fazendo a substituição processual do réu, tá? E o autor não concorda com a substituição, com a sucessão processual dele, porque os sucessores que estão ingressando na ação não são sucessores legítimos dele, por exemplo, tá? Seria algo nesse sentido. Então, se eu tiver um tumulto processual, se eu tiver uma dilação, necessidade de produção de prova e tudo, aí eu vou autuar em apartado, eu vou desentranhar do processo a petição inicial, né, a contestação, a impugnação, enfim, e vou criar autos próprios. Tá? Mas, via de regra, como é um procedimento muito simples, muito tranquilo, raramente nós temos esse tipo de problema, né? É dentro dos próprios autos do processo mesmo. É um protocolo que é feito nos autos do processo, tá? Isso é muito importante. E aí, gente, quando eu faço esse protocolo, tá rápido? Ou tá bom? Tá bom, né? Quando eu faço esse protocolo, gente, o que acontece? O processo ele é suspenso, tá? A habilitação é uma das causas de suspensão do processo que vocês estudaram lá do artigo 313. Com a morte das partes, os seus sucessores assumem a ação caso a ação seja transmissível, né? Então, esse caso aqui é um caso de suspensão. Por quanto tempo? Por tanto tempo quanto durar o procedimento de habilitação. Então, não tem um prazo previsto em lei, tipo, vai ficar suspenso 1 ano, vai ficar suspenso 2 anos, 6 meses, não tem isso. Tá? Vai ser enquanto durar o processo, né? Enquanto durar o procedimento de habilitação, tá? E aí, né, como é que então se processa? Você faz a petição, faz lá o protocolo, fez o protocolo, o juiz recebeu a petição, o que vai acontecer? Suspende o processo. Suspendeu o processo, o juiz vai determinar a citação da parte contrária, tá? Para querendo apresentar contestação no prazo de 5 dias. Professora, quer dizer que é um processo dentro de outro processo? Sim. É um processo dentro de outro processo. E aí, mesmo assim, o réu vai ser... O réu não, né? A outra parte vai ser citada? Vai ser citada. Mas o porque é uma processo ação. não está em curso? Oi? Mas já o está em processo curso, já mas tá em essa é uma curso? outra ação, Verônica. É Mas uma com ação outra dentro de numeração? uma ação, entendeu? É uma ação dentro da ação que já existe. Entendi. Então, é um pouco confuso. Seria mais tranquilo se a gente visse assim direto que isso aí seria autuado em apartado, né? Seria muito mais tranquilo. Mas não é isso que acontece. O que acontece é que a pessoa, mesmo estando dentro daqueles autos do processo, ela vai ser citada. Por quê? Porque a gente tem aí um novo processo, tá? Um novo processo. Eu até coloquei isso para vocês aqui nas generalidades. Acho que eu coloquei nas generalidades. Natureza jurídica, tá? A habilitação será processada nos autos do processo principal, que pode levar o intérprete a equivocada conclusão a respeito de sua natureza jurídica. Na realidade, a habilitação continua a ter natureza de ação incidente, né? É uma ação incidente, uma ação dentro de outra ação, tá? Tendo sido mantida a citação dos requeridos. Então, mesmo sendo uma ação dentro de uma ação que já existe, eu tenho citação, tá? É procedimento especial, né, gente? Então, é um procedimento diferente daqueles que a gente está acostumado. Bom, e aí o que acontece, gente? Então, cita a parte contrária para que ela possa, né, contestar, querendo apresentar contestação
no prazo aí de 5 dias, né? É um prazo bem curtinho, gente, tá? É um prazo bem curtinho mesmo, né? E aí, o que acontece? Basicamente, a contestação, gente, vai se limitar a falar da qualidade, se aquela ação, por exemplo, é transmissível ou não, e se as pessoas que estão ingressando naquela ação como sucessores são ou não, de fato, sucessores da parte que faleceu. Basicamente é isso. Não tem mais o que alegar. Eu não posso virar e falar assim, eu não quero que haja habilitação. Não existe isso, tá? Se for uma ação transmissível e se os sucessores forem sucessores legítimos, não há o que dizer em relação à habilitação, tá? Então, basicamente, a contestação é só nesse sentido. De bater o pé e falar que a ação é intransmissível, talvez pudesse ser uma alegação dos avós, não sei, né? Vamos pensar, tá? Talvez pudesse ser uma alegação dos avós, né? Ou de falar que aqueles sucessores não são sucessores legítimos, não são as pessoas legítimas para poder figurar no polo ativo ou passivo da ação, né? Se for o autor que morreu ou o réu que morreu, tá? Basicamente é isso. E aí, por que também que eu tenho a citação? Porque, na verdade, gente, olha só, eu posso ter o réu falecendo e aí os sucessores dele ingressando no processo e eles vão citar o autor. Então, pensem, é uma relação jurídica dentro de outra relação jurídica, entende? É um processo dentro de um processo, tá? Então, para não ter Acaba nenhum que problema... forma uma nova relação processual também, né? Exatamente, só que dentro do mesmo processo. É como se a gente fizesse o seguinte, tá? Vamos supor que esse aqui é o processo. O que eu faço? Até aqui estava tudo bem, aqui ele morreu. Aqui, então eu marco essa página, daqui para frente eu tenho uma nova relação jurídica. Aí eu vou formar essa relação. Formei. Sentenciou o processo? Sentenciou. Vamos continuar. Tá? Basicamente é isso. Bom, aí, gente, se por um acaso, né, eu não tiver contestação, que é o que diz o artigo 691, o juiz ele vai julgar procedente o pedido, né? Sentenciar o processo, julgar procedente o pedido e aí, depois do trânsito em julgado da sentença, o processo segue adiante, tá? Normalmente, geralmente, as ações de habilitação, elas seguem nesse sentido. Ou não há apresentação de contestação, ou, havendo apresentação de contestação, ela se resume, gente, basicamente em concordar com o pedido do autor, tá? Geralmente é isso que acontece. Não há uma resistência em relação a aceitar a habilitação, né? É quase, tá, gente? Um procedimento de jurisdição voluntária, quase. Por quê? Mas existe a possibilidade da parte não aceitar, né? E se existir a possibilidade da parte não aceitar, autua em apartado. Por quê? Porque aí o processo vai agarrar, gente, tá? Então, suspende, né? Mantém a suspensão do processo principal, desentranha a petição inicial, desentranha a contestação e autua um outro processo que vai ficar lá na cordinha, né? Um apenso do processo principal, tá? Por quê? Porque aí vai tumultuar a relação processual, tá? E enquanto não resolver esse processo aqui, o processo de cá, que é o processo principal, vai ficar suspenso, ok? Beleza? Bom, aí, gente, o que acontece, né? Eu até coloquei aqui para vocês que, havendo impugnação sendo necessária, dilação probatória, vai ser autuado em apartado o pedido, foi o que eu acabei de explicar para vocês, né? E aí, basicamente, gente, tem que aguardar, aí o juiz vai ter toda a dilação probatória, se for necessário, vai designar audiência de instrução e julgamento, sentenciar, e aí tem que aguardar, se a parte não estiver satisfeita com a sentença, recorrer, e aí só quando houver o trânsito em julgado da sentença é que o processo principal ele vai se desenvolver, tá? Beleza? Aí o negócio tumultua bastante. Por isso é que desentranha, tá? Por isso que desentranha. Bom, aí o artigo 692 foi o que eu acabei de explicar para vocês, né? Que a suspensão dura até que a gente tenha a resolução completa do processo, inclusive no caso da gente ter uma resistência, ou seja, uma contestação discordando daquela habilitação, seja porque a ação, né, na opinião, né, do réu, ela é intransmissível, seja porque os sucessores não são sucessores legítimos, o processo ele vai ficar suspenso até que haja o trânsito em julgado da sentença, tá? Belezinha, queridos?
No contrário disso, a sentença é proferida nos autos principais, gente, é um procedimento super rápido, tá? É uma pausa para poder adequar o procedimento, é quase que isso, a habilitação, tá? Só quando tumultua é que o negócio fica mais feio, né? Aí o trem fica mais demorado, tá? Bom, alguma dúvida, gente, até agora? Tranquilo? Aí coloquei para vocês a ação, né? Eu coloquei na prática uma perguntinha. Maria é autora de uma ação de alimentos em face de José. No curso do processo, Maria faleceu. Neste caso, é possível fazer o procedimento de habilitação dos herdeiros de Maria nos autos da ação de alimentos? Não, por quê? Porque a Maria ela era autora da ação de alimentos. E nós acabamos de falar que, neste caso, né, os alimentos eles são intransmissíveis. Né? É uma ação que é personalíssima. Então, morreu Maria, morreu com ela, então, o direito relativo à ação de alimentos. Belezinha, meus queridos? Alguma dúvida a respeito da habilitação, da oposição? De boa? Então, vamos seguir adiante para a grande estrela de hoje, que são as ações de família. Bom, como eu já tinha adiantado para vocês, esse procedimento que a gente vai estudar hoje, gente, não é um procedimento igual a gente acabou de estudar, não vai ter assim, depois vai acontecer desse jeito, não. É um procedimento, gente, são algumas regrinhas que são utilizadas em procedimentos que visam direito de família, que versam sobre direito de família. E mais, procedimentos que são de jurisdição contenciosa, tá? Que são litigiosos. Por que eu estou ressaltando isso? Porque essas regras que a gente vai estudar hoje não se aplicam se os processos forem consensuais, tá? Se os processos forem consensuais, gente, aí se aplicam as regras do artigo 731 a 734, que é da jurisdição voluntária. Tá bom? Então, essas regrinhas que nós vamos estudar hoje só se aplicam no caso de litígio, tá bom? Divórcio litigioso, ação de alimentos, ação de investigação de paternidade, alguma ação que verse, por exemplo, alienação parental, tá? Violência contra criança e adolescente, né? Ação de guarda, por exemplo, tá? Então, qualquer ação que verse, né, que seja litigiosa, que verse sobre direito de família, a gente vai ter a aplicação subsidiária das regrinhas que a gente vai estudar hoje. E aí, só para contextualizar, para vocês entenderem por que é que existe esse capítulo hoje no Código de Processo Civil. O que acontece, gente? No antigo CPC, a gente não tinha, né, um capítulo dedicado às ações de família. Isso não existia, tá? Mas a gente já tinha lá um fomento para que, um incentivo para que houvesse a conciliação entre as partes, principalmente nas ações de família. Então, o que acontece, gente? Lá no CPC de 73, não tinha, né, a regra que a gente tem hoje, por exemplo, no artigo 334, do comparecimento das partes em audiência de conciliação ou mediação, tá? Sob pena de multa. Não tinha isso lá. Mas já tinha audiência de conciliação ou mediação? Já. Só que era solto. Tipo, se o juiz quisesse designar audiência, ele designava. Se o juiz de uma determinada vara não quisesse designar audiência nos processos que estavam tramitando ali, na vara de família, ele não designava, tá? Então ficava tipo assim, cada juiz faz de um jeito. Outra coisa, se a audiência fosse designada lá no CPC de 73, se essa audiência de conciliação fosse designada e as partes não comparecessem, gente, não havia nenhum tipo de penalidade, não havia nenhum tipo de consequência, tá? Basicamente, se as partes não comparecessem, lavrava uma ata, né? Ou se só comparecesse a parte autora, né? Ou só comparecesse a parte ré, lavrava uma ata, tá? Dizendo do não comparecimento das partes, da impossibilidade da conciliação e da data da audiência abria-se o prazo para contestar, né? Basicamente era isso que acontecia, tá? Mas como eu disse, cada juiz fazia de um jeito. Então eu tinha juiz, por exemplo, que processava a ação de alimentos, recebia a petição inicial e já passava direto para conciliação, já designava a audiência de conciliação, aonde não havendo acordo seria aberto o prazo de 15 dias para contestar. Como eu tinha juiz que seguia o procedimento da Lei 5.478, que é qual?
uma audiência de conciliação, instrução e defesa. Era uma audiência una. Então, ele já citava o réu para comparecer em uma audiência no juízo com ele, tá? Na sala de audiência, não na central de conciliação, e ele abria essa audiência o juiz, tentando conciliar as partes. Não sendo possível, ele já dava a palavra para o réu para que ele apresentasse a defesa dele. E aí, gente, já passava a palavra para o autor para poder fazer impugnação oral na audiência. As partes já tinham que levar a testemunha e já fazia tudo de uma vez, que é o procedimento da Lei 5.478. Então, cada juiz fazia de um jeito. Se caísse numa determinada vara, você já sabia como é que era o processamento daquela ação. Então, às vezes, você torcia, você falava assim, não, tomara que caia na vara tal. Por quê? Porque ela marca audiência de conciliação e, aí, às vezes, na conciliação já resolve. Porque para marcar essa audiência de conciliação, instrução e defesa, a gente tem que ter pauta. Então, às vezes, demorava, tá? E aí, então, assim, a gente ficava meio que sem saber o que ia acontecer. E aí, então, né, em 2015, tá? Quando houve a publicação do Código de Processo Civil e em 2016, quando ele entrou em vigor, a gente viu a aplicação prática desse capítulo. Como se fosse, gente, uma uniformização. Agora, daqui para frente, a gente vai aplicar subsidiariamente essas regras, tá? Então, né, as varas de família vão seguir este procedimento, entendeu? Então, ficou uma coisa bem regulamentada, né? Ficou uma coisa bem mais organizada, tá? Bom, e aí, gente, o que acontece? Como eu falei para vocês, tá? A gente vai utilizar subsidiariamente essas regras, né? No que couber, a gente utiliza nos procedimentos das ações de alimentos, da ação de divórcio, investigação de paternidade, tá? A gente utiliza essas regrinhas aqui. O que a gente pode destacar desse procedimento, né? Primeiramente, o que é o mais importante, gente, a utilização, o incentivo à audiência de conciliação ou mediação, tá? Isso é uma constante no CPC, tanto é que vocês estudaram em processo de conhecimento, processo civil 1, que existe hoje uma obrigatoriedade da audiência de conciliação ou mediação e que ela só não ocorre, né? Para todos os casos, ela só não ocorre em duas situações. Primeira situação, se as duas partes não quiserem a audiência, então o autor já se manifesta na petição inicial dizendo que não quer, e o réu se manifesta assim que ele recebe a citação, né? Em 10 dias antes da audiência, ele tem que se manifestar dizendo que ele não tem interesse na realização daquela audiência, né? Se o autor quiser e o réu não quiser, vai ter audiência. Se o autor não quiser e o réu quiser, vai ter audiência. Tem que ser os dois, não querendo. Lá no artigo 334. Ou se o caso não admitir autocomposição, né? Seriam as duas situações. Só que, gente, a doutrina, ela diz que aqui nos procedimentos de família, nas ações de família, não existe essa possibilidade de um dos dois não querer, tá? É obrigatório, ela vai acontecer. Autor não quer, réu não quer, vai ter audiência? Vai ter audiência. Não existe essa discricionariedade lá do artigo 334 nessas ações de família, não, tá? Então, vai designar audiência, né? E as partes têm que comparecer nessa audiência. Nossa, professora, mas por quê? Porque senão, gente, a cultura não muda, tá? Infelizmente, né, não é a melhor forma da gente pensar, né, em desenvolver uma cultura de paz, uma cultura de diálogo, mas não tem outra forma, gente. Né? Não tem tu, vai tu mesmo, tá? É isso. Se a gente for esperar uma evolução da sociedade para implantar conciliação e mediação, vai demorar muito tempo. E a gente nem sabe se isso realmente vai acontecer. Eu lembro, né, quando eu estava lá no meu sexto período da faculdade, em 2006, meu professor de processo civil, né, o Magno, ele pediu para que ele deu um ponto para quem fosse assistir uma palestra à tarde. E como eu tinha tirado 4 em 20 na prova dele, né, eu falei assim, se ele der um ponto para eu poder ir a pé até a faculdade, eu vou, né? Então, eu pedi, pelo amor de Deus, para me liberarem no trabalho, me liberaram. E aí, eu fui assistir essa palestra à tarde. E era uma palestra do Misael Montenegro Filho, que é um doutrinador, né, um operador do direito conhecido, tem vários livros publicados e tudo.
E eu lembro direitinho da palestra dele, ele falando que o grande problema nosso, né, nós brasileiros, era que a gente tinha o sangue quente, o sangue latino, então a gente gostava muito de brigar. Que enquanto a gente não mudasse essa mentalidade, né, de querer conversar, de tentar resolver os conflitos, tentar resolver os problemas de uma outra forma, que a gente não ia conseguir desenvolver um processo saudável. E ele estava certo, olha para você ver, ele estava falando isso em 2006. Naquela época, gente, a gente não falava tanto em conciliação. Muita gente não sabia nem o que era mediação, tá? Nessa época não se falava tanto em mediação nem nada. E ele já falava disso, já falava, gente, o caminho é a resolução de conflitos de forma pacífica. É conversar, é tentar resolver. Por quê? Porque a gente quer demandar tudo. A pessoa olhou torto o processo e já falou, vou te processar. Né? É assim, é uma guerra, né, gente? É uma guerra. E não leva a lugar nenhum, gente. Processo não é vingança, né? Eu falo isso para vocês direto, a gente falou disso muito semestre passado. Processo não é meio de vingança, né? Processo é quando você tem um direito violado, um direito de verdade violado, né? Assim, eu fiquei muito tempo na fila, eu quero uma indenização. Não é isso. A pessoa pisou no meu pé, eu quero indenização. Não é isso, gente. É direito violado mesmo, né? E aí, você então vai a juízo para que você consiga reparar aquele direito. O direito seu foi ali, né, violado, você vai a juízo para poder conseguir restituir o status quo ante, enfim, você vai até o estado juiz para tutelar aquela relação jurídica, né? É para isso que existe processo, tá? E aí, né, o Código de Processo Civil, nesse capítulo das relações familiares, que são relações muito difíceis, principalmente quando chegam na justiça, através de um processo, né, que ali tem muita mágoa, tem muita raiva, tem ressentimento. Então, o legislador sabiamente colocou como obrigatória a audiência de conciliação ou de mediação. E mais, gente, nós não temos as limitações que a gente tem lá no Código de Processo Civil, na parte do artigo 334, que seriam no máximo 2 meses, que não passaria de 2 meses, né, as audiências de conciliação. Aqui a gente não tem, ou de mediação, aqui a gente não tem essa limitação. Então, podem ser realizadas tantas audiências, tantas sessões de mediação, quantas forem necessárias, tá? Eu vou fazer tantas quantas forem necessárias. Então, se eu tiver que fazer 8, 10 sessões de mediação, 20 sessões de mediação, nós vamos fazer, vamos, né? Principalmente a mediação, porque eu acho que vocês já estudaram meios alternativos de conflitos, acho que uma parte estudou, outra parte não, né? Pois é. A mediação é muito diferente da conciliação. Conciliação, basicamente, tem um conciliador que visa ali resolver aquele problema de forma pontual, né? A mediação não, gente. A mediação, ela vai atrás da raiz do conflito. Então, né, são realizadas várias e várias sessões, para quê? Para poder achar de verdade qual que é o fundo do poço ali, qual que é a raiz do conflito, para trabalhar isso, para tratar isso, para inclusive as partes mesmo chegarem a uma solução e evitar com que haja outros problemas, com que haja outros processos. É assim, gente, às vezes a pessoa chega com muito ressentimento, com muita mágoa, e ela vem com um processo. Aí depois ela vem com outro, depois ela vem com outro. E é assim, demanda infinita, tá? Então a mediação ainda mais, trata... Pode falar. Ainda mais quando é tema relacionado à família, né? Aí que tem mais processo ainda. Exatamente, tá? Então, assim, é uma tentativa do legislador de mudar essa cultura, né? De alterar essa cultura que a gente tem de adversariedade. E aí chegamos no último minuto, vou mandar o link da próxima transmissão para vocês, tá? Beijo, ninguém foge.